Tá bom, vou contar. A Aliança é uma organização social que foi fundada em 2005, aqui em Curitiba, que é a sede principal da Aliança, com o objetivo de apoiar empreendedores de periferia, né? Então, dentro de um perfil mais informal, então são pessoas que empreendem de maneira informal na sua maior parte e que a maior parte também começou por necessidade. E a ideia da aliança é dar apoio, principalmente no acesso a conhecimento para esse público, de duas maneiras, né? Um que é desenvolvimento, que é ajudar no desenvolvimento de habilidades e competências para empreender. A gente trabalha ferramentas de gestão e aí a gente faz isso por treinamentos, tanto presenciais quanto em vídeo, né? A gente faz treinamento online também e com mentoria, oferecendo mentoria. Então a gente também faz um treinamento aí para os mentores poderem abordar esses temas, né, de desenvolvimento do comportamento empreendedor, como abordar algumas ferramentas de gestão para poder apoiar os empreendedores no dia a dia dos negócios. A Aliança tem escritório em Curitiba, a gente tem uma sede em São Paulo também, e temos um escritório em Recife, e a gente atua de maneira nacional por meio de parcerias com organizações locais. Então, a gente tem atuação em todos os estados, a gente já teve projetos acontecendo em todos os estados no Brasil, e a gente faz isso por meio dessas parcerias aí, a gente treina essas organizações para que elas usem as metodologias da aliança e façam o apoio e adaptação para o público local, né? Pensando que o Brasil é super plural aí nas suas diversidades, enfim, as suas especificidades. Então a gente precisa desse conhecimento local para poder chegar melhor nos empreendedores lá na base. No que você acha que essa experiência pregressa e sua formação influenciaram você no sentido de ajudar a gerar a aliança empreendedora? Tem total conexão. Quando eu entrei na universidade, né, eu já tive logo no primeiro ano a oportunidade de entrar na empresa júnior da universidade, e aí que mudou muito a minha cabeça, porque eu entrei para a administração muito na intenção de me tornar uma grande executiva, né, de trabalhar numa grande empresa, enfim. E foi a experiência na empresa júnior que fez mudar a minha cabeça, porque foi lá que eu conheci o mundo dos microempreendedores, né? Foi lá que eu conheci esse motor da economia que é direcionado pelos micro e pequenos empreendedores e também a estatística de quebra deles, que era extremamente alta, isso já mudou um pouco, continua sendo alta, mas não é como há 15 anos atrás, né? E qual era o nosso papel enquanto administradores para mudar essa realidade, né? De se esses empreendedores geram a maior parte dos empregos, se são esses empreendedores que movimentam aí 50% do nosso PIB, enfim, como é que não tem ninguém olhando para eles, né? Não tem ninguém dando apoio na parte de gestão ou ajudando esses empreendedores a crescer. Então, me despertou isso na empresa Júnior, porque a gente trabalhava com pequenos empreendedores e eu queria trabalhar, na verdade, com aqueles que nem procuravam a empresa Júnior, ou seja, aqueles que estavam mesmo nas periferias ou que trabalhavam ali na barraquinha de cachorro-quente, enfim, e que garantiam ali o seu sustento e o sustento da família e sem apoio nenhum, né, de nenhuma organização que ajudasse com que eles enxergassem que aquilo é um negócio, que eles tinham que empreender, né, e melhorar no dia a dia dos negócios para poder ganhar mais e poder melhorar suas condições de vida. Então, foi essa experiência que me mudou completamente e me deu muita vontade de empreender também. O que eu notei? Que o conhecimento que eu tinha na universidade era um conhecimento que não me ajudava a empreender. Isso para mim foi um divisor também de águas, né? A universidade de administração, na época, né, me ajudava a ser uma executiva, mas não me ajudava a empreender, né? Então, eu fui empreender e fui ter o bar, eu estava no meu terceiro ano de faculdade e eu notei o quanto eu não sabia nada sobre gerir uma empresa ou sobre como abrir uma empresa. Então, me botou assim na fogueira, no sentido da dificuldade que os empreendedores enfrentam mesmo na hora de abrir um negócio, gerir um negócio, que isso é um conhecimento que nem na faculdade de administração a gente tem, né? Então, me mostrou o tamanho do buraco, assim, então me influenciou completamente, e principalmente por ter empatia com as dificuldades que esse público enfrenta lá no dia a dia. A gente começou a ideia da aliança, foi realmente com pessoas que faziam parte do movimento Empresa Júnior, e nessa ideia de atender empreendedores e pessoas que não se viam empreendedoras. Então, a gente começou a fazer,
A gente foi no Encontro de Empresa Júnior em São Paulo e lá foi apresentado para a gente uma organização que chamava Empreendedores de Sonhos, e a ideia deles era uma incubadora para jovens que queriam empreender na periferia e que era um processo de aceleração. Então, a gente adorou essa ideia, os fundadores, né, ali, a gente adorou essa ideia, a gente trouxe essa ideia da Empreendedores de Sonhos para Curitiba, a gente fechou uma parceria com a Prefeitura de Curitiba aqui, a gente teve um projeto, um orçamento para a gente começar, e a gente começou num dos barracões do Linhão do Emprego, no Cajuru ali. E a gente fez um ano de projeto, a gente selecionou 10 empreendedores e uma cooperativa de costura para começar lá dentro desse espaço. E depois de um ano de projeto, esses empreendedores, dos 10, 7 de fato começaram a confecção e 3 realmente foram para frente, né? Assim, conseguiram microcrédito para poder começar os negócios. Então, com essa experiência, a gente notou várias coisas. Assim. Primeiro que a gente conheceu a região do Cajuru e a gente viu quantos empreendedores tinham lá. Né? E que não valia a pena a gente ter um gasto enorme com o espaço físico, que a gente tinha uma capacidade ali para atender, né, dentro do espaço físico, se a gente podia atender muito mais empreendedores, indo até onde os empreendedores estavam ali na região. Então, a gente mudou a metodologia, só que o pessoal da Empreendedores de Sonhos não gostou da ideia, né, da gente mudar a metodologia, de sair desse modelo de incubadora, para a gente pulverizar e realmente ir até os espaços onde esses empreendedores estavam. E aí a gente, com isso, rompeu com eles. E aí que nasceu a Aliança Empreendedora, né, no sentido de ir até os empreendedores e atender eles localmente. Então, a gente começou muito no sentido de apoiar empreendedores em grupo. A gente depois migrou ali em 2008 e 2009 para atender empreendedores individuais, mas o início da nossa história era com grupos produtivos, com grupos de catadores de material reciclável, com grupos de artesanato e de costura. Então, eram pessoas que empreendiam coletivamente. Né? E aí que a gente foi aprender na prática como a nossa linguagem era diferente da linguagem prática, né? E a gente teve que adaptar toda a forma como a gente trabalhava a gestão de negócios para a realidade desse público, né? Que eu falava lá os jargão eu lembro disso, né? Desse dia me marcou também. Então, eu estava falando do mercado, que eles tinham que se adaptar ao mercado, e aí eles estavam entendendo que eu estava falando de supermercado. E não do mercado, de uma maneira geral. E eu falei, gente, como a minha linguagem é diferente da linguagem real, né? Do dia a dia. E aí que a gente começou a se debruçar mesmo para aprender a linguagem desse público específico, que está lá, né, no dia a dia. Então, quando vocês começaram, só para você sintetizar, que conhecimentos ou habilidade vocês tinham na época que vocês começaram, se você tivesse que sintetizar? E depois, essas descobertas de quais outros conhecimentos vocês precisaram buscar? O que eu posso dizer é que o que a gente tinha de útil no começo era a vontade de atender esses empreendedores, assim, ter a causa mesmo, né? Eu acho que era isso que a gente teve, porque aí a gente só descobriu o que a gente não tinha na prática mesmo. A gente descobriu que a gente não tinha um linguajar adequado, né? A gente descobriu que os conhecimentos de administração e gestão que a gente aprendeu na faculdade, eles não se aplicavam para os microempreendedores, na realidade deles, e a gente descobriu também a importância do trabalho em grupo e do desenvolvimento de competências em grupo, o quanto isso era importante para o desenvolvimento do empreendedor. E aí que a gente foi buscar esses conhecimentos, né? Tanto na dinâmica de grupos, quanto na análise transacional, e aí adaptando a linguagem mesmo e aprendendo com os empreendedores o linguajar deles, né? E adaptando isso e pegando esse conhecimento da base e sistematizando para poder fazer sentido para outros empreendedores. Então, a gente aprendeu que a gente tinha que aprender com eles e pegar os exemplos que a gente tinha dos microempreendedores, como eles faziam e estudar isso, para daí ajudar os outros empreendedores que não estavam no nível desses empreendedores da periferia que já tinham sucedido, enfim, que já eram exemplos para as comunidades. A gente começou muito com bem effectuation, assim, a gente começou com o que a gente tinha de conhecimento, com a rede de contatos que a gente tinha também, porque os nossos primeiros parceiros foram parceiros que vieram lá da Empresa Júnior, de quando a gente organizou um encontro lá, que era o Encontro Nacional de Empresas Juniores. A gente fez vários contatos, e esses contatos foram os nossos primeiros financiadores. A gente começou sem dinheiro nenhum, né? A gente começou todo mundo voluntário e se encontrando em café e nas nossas casas com o que a gente tinha, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho desse jeito.
E aí a gente começou a vender o projeto para os contatos que a gente tinha feito enquanto a gente estava na empresa júnior. Então, na empresa júnior, a gente organizou o 9º Encontro Nacional de Empresas Júniores, e a gente foi um encontro que mudou também a história do movimento Empresa Júnior, esse encontro específico. E o Rodrigo, que era um ótimo captador, acho que dentre os fundadores, eu fiquei muito com a parte metodológica e de ter eficiência e eficácia no que a gente estava fazendo com os empreendedores, então ter resultado com o trabalho, e ele era uma pessoa que dos contatos, né? Então ele que fez essa parte do Encontro Nacional, ele fez vários contatos com a FIEP, né, com a Prefeitura de Curitiba, então ele resgatou todos esses contatos quando a gente começou, né, a aliança. Então foi lá apresentar mesmo, né, o que a gente estava fazendo. Ó, a gente está com essa ideia de apoiar empreendedores nas periferias, empreendedores informais, fez essa apresentação. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro parceiro, que foi a Fundação de Ação Social. Ela veio desses primeiros contatos que a gente fez ali. E o pessoal da Empreendedores de Sonhos fazia parte de uma rede internacional que chamava Ashoka. Chama Ashoka, né? Fundação Ashoka. A Fundação Ashoka e a Vina. E a Fundação Avina. E a partir dessa pessoa, da comunidade Empreendedores de Sonhos, a gente teve contato com a Ashoka e com a Vina, e aí o Rodrigo começou a fazer um processo seletivo para poder ser Fellow Ashoka e Fellow Avina. E aí, depois de um ano ali, de um monte de entrevista e não sei o que, a gente conseguiu, ele conseguiu, né, ser aprovado com Fellow Ashoka. E, na época, a Ashoka dava uma bolsa de R$3.000, alguma coisa assim. E o Rodrigo pegou esse dinheiro e dividiu entre todo mundo que fazia parte da aliança na época, financiou a aliança com esse dinheiro, com essa bolsa que ele recebia, né? E aí a gente conseguiu fechar um projeto também, conseguiu fechar um projeto com a Vina, então a gente foi aprovado da Vina e a gente conseguiu fazer aprovar um projeto com o Instituto Walmart, que também era um pessoal que tinha conhecido a gente. Lá já conhecia a gente da empresa Júnior, do Encontro Nacional, que a gente tinha organizado. Então eram pessoas que estavam por ali. Então eu lembro que era uma sexta-feira 13, inclusive, quando a gente recebeu esses primeiros financiadores, assim, tanto a resposta da Vina, quanto a aprovação desse projeto com o Instituto Walmart. Então, foi o primeiro financiamento que a gente teve para apoiar 9 grupos produtivos na região do Cajuru. E aí a gente começou a ter salário, né? Foi aí que eu tive meu primeiro salário, depois de um ano e meio aí. Isso já em 2000 e... Isso era metade de 2006, já quase para o fim de 2006. 2006. Foi meio natural, porque a gente começou com um grupo maior, né? Então nem todo mundo ficou. E aí a gente foi fazendo o que a gente gostava de fazer. Então, para mim, o que eu mais gostava de fazer era ir até as comunidades e conversar com as pessoas. Então, essa era a parte que eu gostava de fazer. Então, eu fiquei com ela naturalmente. O Rodrigo já era o cara de vendas, né? Então, ele já começou fazendo isso, assim, natural. E a Lina, ela começou muito como assessora, mas ela já logo migrou para a parte financeira, porque ela tinha sido diretora financeira na empresa Júnior. Então, era a pessoa que mais tinha conhecimento dessa parte financeira de nós, era ela, porque eu tinha sido diretora de marketing na empresa Júnior, o Rodrigo tinha sido presidente, né? E antes ele tinha sido diretor de projetos, então ele estava muito na venda mesmo, né? Já tinha desenvolvido mais isso dentro da empresa Júnior. Então, quando a gente distribuiu os papéis, ele foi meio pelas nossas experiências, assim. Né? Eu tinha mais experiência com pessoas, a Lina com os números, e ele tinha essa experiência de vendas. E aí a gente se distribuiu pelo que a gente gostava de fazer mesmo. Aí a gente tinha um papel que a gente chamava de laboratório de Dexter, que eram umas ideias mirabolantes que a gente tinha. E a gente colocava lá no laboratório de Dexter. Aí vamos ver se alguém acha isso interessante, né? E a gente falava com todos os nossos parceiros, ou com possíveis parceiros, se eles achavam aquela ideia interessante, né? De fazer tanto que a Aliança criou vários braços no começo. A gente tinha um braço de microcrédito, a gente tinha um braço de vendas que virou a Solidarium, e hoje a Solidarium é a Olist, né? Que é uma das maiores startups, acho que do Brasil, a Olist. Hoje começou dentro da Aliança, então a gente tinha um monte de possibilidades. E foram os nãos que foram moldando, na verdade, a gente. Que quem topou
fazer projeto com a gente foi se adaptando. Então, assim, a gente conseguiu entrar num nicho de apoio a grupos produtivos, e aí tinha uma onda também no Brasil de financiamento a grupos produtivos, então o Instituto Walmart, o Instituto Renner, tinha um monte de edital para isso, e a gente entrava nos editais já para ganhar, porque o pessoal já falava assim, escreve lá que a gente vai aprovar o projeto de vocês, né? Desde que esteja no orçamento e tal. Então, a gente tinha muito esse nicho, e a gente pulou para empreendedores individuais, porque o Sebrae pediu para a gente fez um projeto enorme com o Sebrae, o negócio é negócio. Eles falaram, gente, só que esse projeto aqui é para empreendedores individuais, não é para grupo produtivo. Vocês vão fazer? E aí a gente, vamos fazer. Então a gente se baseou muito nos sims, né? Porque não a gente tinha muito, a gente ia para São Paulo, a gente passava o dia inteiro em São Paulo fazendo reunião, só para apresentar aliança, só para ver se existia uma possibilidade de alguma parceria com os institutos. Então a gente pegava lá os contatos e pessoas que a gente conhecia indicando pessoas que trabalhavam nas multinacionais, e a gente fazia uma agenda em São Paulo, a gente ia de ônibus de Curitiba para São Paulo, passava o dia inteiro lá e voltava de ônibus. E esse dia era um dia inteiro de não, assim, da gente apresentar a aliança e eles, que bonitinhos, né, vocês, tipo, bochechuda ainda, né, umas crianças lá, que bonitinhos vocês, mas a gente não tem orçamento, e às vezes dava boa, assim, manda uma proposta então, né, mandem uma proposta pra gente, o Santander foi assim, né, que na verdade era desde lá do ABN, que virou Real, que depois virou Santander, então a gente lá, desde o ABN, que a gente começou a fazer isso, então mandem uma proposta pra gente, a gente manda a proposta, aprova a proposta, tem uma parceria de muitos anos, né, com o Santander, e o Santander queria fazer um edital de apoio a grupos produtivos no Brasil inteiro. E eles perguntaram se a gente não poderia coordenar o edital. Então foi aí que a gente elaborou a nossa estratégia de expansão. É claro que com todo o conhecimento que a gente teve em Recife, porque a gente mandou um dos fundadores, que foi o Eduardo, para Recife, o Eduardo levou assim, mais de um ano para entender Recife, para entender aquela realidade de Recife. Né? Então, quando o Santander veio com a gente com a proposta da aliança apoiar grupos produtivos no Brasil inteiro, a gente falou, olha, a gente não vai ter como a aliança abrir escritórios em 5 lugares, porque assim, a gente levou mais de um ano para entender como é que funciona Recife, não tem como. A gente é do Sul, né? Não dá pra gente achar que entende de todas as realidades do Brasil, a gente não entende. O que a gente pode fazer é fazer parcerias com organizações locais. E aí eles toparam. Então, assim, a partir da ideia deles, a gente sistematizou também o nosso processo de expansão. Então, aí a gente lançou em conjunto um edital para 5 organizações. A aliança coordenou todo esse edital, a gente recebeu as inscrições, a gente selecionou as 5, a gente treinou essas 5 organizações na metodologia e acompanhou essas organizações na aplicação delas, né? No dia a dia. Então, a gente fazia visitas, fazia calls semanais para saber como é que estava sendo a aplicação da metodologia lá na ponta. E isso foi a partir de uma oportunidade que o Santander passou para a gente. Então, a gente foi se moldando, né? Bem coxa de retalhos mesmo, conforme as oportunidades foram aparecendo para a gente. Então, a gente recebia um desafio, então a nossa ímpeto sempre era falar, a gente vai fazer. Acho que teve pouquíssimos projetos que a gente disse que a gente não ia fazer, né? Que vieram de parceiros, assim, que vieram de oportunidades que trouxeram pra gente. Então, acho que como que a gente se preparava? A gente trabalhava nos nossos planejamentos que a gente ia ter que estudar e a gente ia ter que criar coisas a partir do que a gente estava recebendo de oportunidade. Então, isso está no DNA da aliança. Mais do que a gente ter o nosso jeito de fazer, é a gente criar novos jeitos, né? Então, a gente é um grande expert em atender empreendedores de periferia, mas eu criei já metodologia para a Natura, eu criei uma metodologia... A gente tem as nossas metodologias próprias, mas não é o nosso pacote de vendas. O que mais diferencia a aliança das outras organizações é que a gente se adapta ao que o parceiro quer. Então, a gente cria coisas novas. Então, isso foi fundamental para a aliança ser o que é e a gente ter o Tamo Junto. O Tamo Junto também, que é a plataforma que a gente tem conteúdo online, né? Ela veio também de uma oportunidade. Dificilmente a gente investia em algo que não tinha um parceiro já querendo bancar aquilo com a gente. Então, assim, a gente achava boas ideias e, assim, sempre tinha alguém financiando essa nova coisa que a gente estava fazendo. Então, o Tamo Junto, por exemplo, foi através de uma parceria com o Caldeirão do Hulk.
Por Uhum. quê? Porque o Caldeirão do Hulk chamou a gente para fazer o quadro, mandando bem. A partir da demanda que surgiu a partir desse quadro, a gente viu que a gente tinha que fazer um site, porque a gente não tinha como atender empreendedores presencialmente no Brasil inteiro, né? Mas a gente tinha como ter um site. E aí, com essa demanda, a gente conseguiu um recurso do CAF. O CAF América é um banco. Sim. E aí Tá. eles tinham um edital, a gente conversou com eles também por contatos que a gente tinha, se tinha a ver, olha, a gente está tendo muita demanda, assim, tem chance, né? Ah, tem chance, escrevam pra gente. Aí a gente escreveu o projeto para eles e a gente aprovou, mas foi a partir dessa demanda já que a gente já tinha de empreendedores, né? E aí eles Uhum. financiaram essa iniciativa, esse braço da aliança. Como é que vocês começam um trabalho num local novo como esse? A gente começa formando uma rede de contatos nesse Hum. local. Então, a gente contrata alguém da comunidade, normalmente, alguém que já está lá, ou alguma organização que já está lá há muito tempo, para poder fazer a mobilização ou poder fazer o diagnóstico local. Então, é sempre alguém de lá, porque a gente Uhum. sabe que a gente nunca vai ter acesso às mesmas informações do que alguém que está lá há muito tempo, né? Então a gente começa assim, formando a rede de contatos com pessoas referência, organizações que são referência, e aí a gente vai conversar com essas organizações e aí a gente começa ou por um diagnóstico ou então assim por uma mobilização já de empreendedores locais, né? Que é alguém Uhum. que já conhece os empreendedores da região e aí chama esses empreendedores para capacitação. Então, houve sim, a gente, como eu falei lá no começo, a gente começou trabalhando só com grupos produtivos, né? A gente tinha um trabalho Uhum. super forte com catadores, né? De materiais recicláveis e cooperativas de costura, enfim. E aí, em 2008, a gente teve essa mudança aí, por causa dessa oportunidade do Sebrae, do projeto Negócio é Negócio. E aí a gente fez essa mudança metodológica, né? O que a gente fez? Primeiro, a gente adaptou a metodologia da escalada empreendedora, que era a metodologia de grupos produtivos, para empreendedores individuais, e daí deu muito errado. A gente deu tão errado que a gente não sabia nem por onde começar. Assim. A gente teve uma evasão enorme, né, das turmas, Uhum. mais de 50% de evasão, é, a satisfação dos empreendedores, mas que assim, eles não traziam depoimentos como o pessoal dos grupos produtivos traziam, né, os depoimentos. Então a gente falou, a gente está fazendo alguma coisa muito errada aqui. E foi aí que a gente foi estudar mais, né, sobre empreendedorismo, porque a gente era muito tradicional, muito causal, né? Até então, a gente trabalhava muito dentro ali do Kotler, da Uhum. cartilinha do Kotler, né? Com os empreendedores, junto com o desenvolvimento. E o que funcionava muito? A gente ficava, gente, mas por que dá certo com o grupo produtivo, mas não dá certo com o empreendedor individual? Mas a diferença estava, na verdade, no desenvolvimento do grupo, né? Enquanto Uhum. quando eu trabalhava no coletivo e eu trabalho o desenvolvimento do comportamento em grupo, ou seja, o conhecimento de dinâmica do grupo, era fundamental. Não era a teoria em si que fazia diferença. Então a gente chegou a essa conclusão, que o nosso trabalho com o grupo produtivo, o que funcionava com eles não era a teoria, que era a ponta do iceberg, era tudo que tinha por baixo ali, que era o desenvolvimento daquele grupo enquanto grupo, né? É, e com os empreendedores individuais, eles têm pressa, eles têm outra velocidade, eles têm outras necessidades, né? Mais do que se entender enquanto grupo, se entender enquanto empreendimento coletivo, qual que é o papel de cada um, como fazer as regras desse grupo funcionar, nananã. Ele quer saber o que ele faz amanhã, né? Então, plano de negócios não fazia sentido nenhum para eles. E eles falavam isso pra gente. Uhum. Isso é muito legal, é super legal. Mas eu não vou usar, eu não vou usar. E a gente ficava, mas é super importante vocês terem, não sei o quê. E a gente parou de bater, de dar murro em ponta de faca. Ele falou assim, cara, eles têm razão, eles estão falando pra gente que não funciona. Se eles estão falando pra gente, alguém já deve ter estudado isso. E aí foi que a Uhum. gente chegou no Effect Eixo. Né? Então, eu acho que o que é Uhum. fundamental do nosso processo é, foi a gente sempre olhar para o impacto que a gente está gerando, então, que diferença a gente está fazendo mesmo na vida desse empreendedor lá na ponta, como empacotar isso e treinar outras organizações para que elas utilizem. E aí isso fez com que a gente fosse chegando em cada vez mais pessoas, né? Conforme a Uhum. gente vai olhando para a história da aliança, é isso, a gente atuava com os nossos escritórios. Aí depois a gente teve 3 escritórios. Aí depois a gente teve uma rede aí de 10 organizações que viraram 20, que viraram 40, que viraram 100, que hoje são 120.
né, organizações que utilizam a metodologia da aliança e estão espalhadas no Brasil inteiro. Aí a gente foi para a internet. Foi colocar a metodologia na internet. A internet já chega em outras pessoas que a gente não conseguia chegar. Então, só esse ano a gente vai conseguir apoiar mais de 50 mil empreendedores, sendo que na história da aliança a gente apoiou 100 mil, né? Até então. Aí a gente tem alguns parceiros que foram fundamentais. Assim, acho que o Instituto Walmart foi um deles, né? Acho que foi ali que a gente criou todos os nossos cases de sucesso mesmo, que fez com que a gente tivesse credibilidade para poder vender outros projetos. O Instituto Renner e o ABN, né, que depois virou Banco Real e hoje é Santander. Eu acho que essas parcerias foram parcerias fundamentais para a gente ser quem a gente é. E o Rodrigo ter se tornado Fellow Ashoka e Fellow Avina também. Porque são selos, né, de credibilidade, assim, dentro do setor social que fizeram muita diferença para a gente, assim. Então, eu acho que de parceiros financiadores são esses. E aí a gente tem alguns parceiros que ajudaram a gente a ser quem a gente é enquanto metodologia mesmo, né? Tem o Jeff, que é voluntário da Aliança até hoje, que foi Jeff ele... o quê? Jefferson Moraes, o nome dele. Ele foi voluntário lá na Aliança desde o começo, e ele que deu umas sacadas pra gente, assim, gente, vocês precisam estudar mais sobre dinâmica dos grupos, sabe? Vamos fazer isso aqui. Teve o Celso também, que trabalhou muito tempo no Sebrae, e ele que falou pra gente assim, olha, gente, vocês não têm uma metodologia. Isso aqui que vocês têm é um conjunto de PPT e umas folhas aí. Isso aqui não é uma metodologia, né? Uma metodologia, ela tem base filosófica, base teórica. Vocês precisam entender mais sobre isso. Então, foram pessoas que mudaram mesmo a história da aliança, assim, no sentido de realmente a gente não tem uma metodologia, de realmente a gente tem que entender mais sobre o processo de grupo e tal. E que foram fundamentais para a gente ser quem a gente é, né? E aí depois ter conhecido a Effectuation, né? Que a gente não conheceu as Saras pessoalmente, eu fui conhecer as Saras muito tempo depois, quando eu fui lá para Washington num evento. Mas foi conhecer a teoria dela também que fez com que a gente mudasse a metodologia. E aí é isso, você tem resultado, você mostra o resultado, você tem credibilidade, você tem mais parceiro. E aí a bola vai rodar. Bom, é fundamental para a aliança que a gente não sabe tudo e que nunca nada tá bom. Isso é uma máxima, assim. Então, acho que isso faz com que a gente reveja os nossos processos e a gente queira aprender o tempo inteiro, né? Então, faz parte da essência, uma coisa com um lema nosso, a gente não se ficar confortável com o que a gente tem. Então, a gente está sempre revisitando as metodologias, a gente está sempre fazendo pesquisa com os empreendedores, a gente está sempre olhando para avaliação de impacto e vendo quais são os pontos que a gente está falhando e fazendo melhorias. E é isso que faz, eu acho, que a aliança ser uma referência, né? A gente não tem um produto pronto que é o perfeito e maravilhoso. Ele está sempre em desenvolvimento. Porque senão a gente perde a conexão com a base, né? A gente perde a conexão com o empreendedor. E o empreendedor, ele muda. E se a gente não tá o tempo inteiro ali perguntando para ele o que está mudando na vida dele, se o que a gente está fazendo faz diferença para ele e tal, a gente vai ter uma hora que a gente vai se desconectar dele e a gente não vai oferecer a melhor solução. O que é importante é você começar com aquilo que você tem paixão por fazer, né? Acho que no empreendedorismo social, principalmente, você tem que ter essa chama da causa, né? Você tem que ter uma conexão com essa causa. Por que você quer mudar isso? Né? O que isso tem a ver com a sua história? Por que é importante para você? Porque no empreendedorismo social é isso que faz brilhar o nosso olho, né? Quando a gente vai contar a nossa história, quando a gente vai falar do que a gente faz, é entender qual que é o meu papel nisso, né? Por que isso é importante para mim? O que isso vai mudar na minha vida? Então, eu acho que ter uma conexão com a causa, eu acho que é importante. E aí, rede de contatos. Quem que você conhece que pode ajudar você nessa causa? Né? Quem que é que pode se comprometer com você para você fazer um projeto piloto, para você testar alguma coisa, né? Eu posso fazer isso de forma voluntária, posso ter resultados de maneira voluntária, só com o que eu tenho, para daí criar um portfólio, para criar resultados, para poder conseguir parceiros financiadores. Se pode, vai embora então, sabe? Faça, né? Vai fazer esse protótipo.
testar em uma comunidade ou com um grupo específico aquela solução. Testar com um grupo pequeno, né? Eu quero fazer um trabalho com imigrantes, quero fazer um trabalho com a população afrodescendente, com indígenas. Então, pega um grupo pequeno, faz esse protótipo, tenta fazer isso com o menor recurso possível, né? Porque o resultado ele vai vir e é isso. A gente não sabe, a gente não nasce sabendo as respostas. Isso é o maior aprendizado também da aliança. O quanto a gente aprendeu, na verdade, com o público, né? Com quem a gente quer apoiar. As soluções, elas vieram direto deles, assim, e a gente sistematizou isso, a gente organizou essas informações. Então, eu acho que é ter esse olhar para o empreendedorismo social, que a resposta não vai estar em você, está na rede de contatos e nas pessoas que você conhece. E o que você tem que ter de essencial é a vontade de conhecer gente, de ouvir essas pessoas e ter essa chama, assim, da causa mesmo.